Olá pessoal, bem-vindos ao Overnight Show de hoje e eu queria mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Depois dessa super apresentação que nossa amiguinha Letícia fez pra gente, Ronaldo, conte pra gente quem é a nossa entrevistada de hoje. Lígia Frazão nasceu em Taubaté, se formou no curso de Direito em 1999. Interessada pela história de nossa cidade, Lígia escreveu 2 livros contando alguns fatos sobre Tremembé. Atualmente, ela é coordenadora da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do nosso município e foi eleita como membro da diretoria da Ordem. Lígia Frazão também é mãe de Letícia e Rafael. É com você aí no estúdio, Léo. Bom, galera, ao meu lado hoje está a advogada e nossa amiga aqui do Overnight Show, Lígia Frazão. E hoje ela veio aqui para encerrar aí essas edições comemorativas em relação ao aniversário de Tremembé. Estamos saindo aí do mês de novembro, nossa cidade completou 119 anos agora na última quinta-feira. E hoje ela veio aqui nos falar sobre o seu livro. Além da sua trajetória, de sua carreira, ela vai também nos contar um pouquinho dos seus livros que ela escreveu e que neste ano completam aí 14 anos aí desses livros. E hoje, então, eu queria agradecer a sua presença aqui no Overnight Show, Lígia. Apesar de você sempre estar aí com a gente por trás das câmeras, hoje eu gostaria de agradecer por você estar aqui ao meu lado para ser a nossa entrevistada. Em nome de toda a equipe, então, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, vamos começar então? Vamos lá. Vamos começar pela sua carreira, então. Lígia, a gente estava conversando ali atrás e você me disse que você só foi nascer em Taubaté, mas sempre morou em Tremembé, né? É isso mesmo? Sim, eu nasci em Taubaté, mas só fui para nascer. Sim, né? sim. Eu sempre morei aqui desde então. E conta pra gente um pouquinho da sua infância aqui na cidade, da sua infância e da sua adolescência aqui na cidade de Tremembé. Aqui, bom, eu estudei no SESI, entrei no SESI no pré. E, nossa, e falando do SESI, eu acabo lembrando de uma infinidade de pessoas e basicamente professores, né? Sim. Às vezes a gente vê na internet, posta aqui o nome do seu primeiro professor, fala assim, nossa, eu lembro do primeiro, do segundo, do terceiro, eu lembro de vários. E eu estudei no pré, fui até a 8ª série, então foram 9 anos dentro do SESI. Sim. E isso faz com que você tenha E algumas pessoas passaram comigo esse período. Então é muito legal hoje em dia, essa coisa de morar aqui desde sempre, né, faz com que você acompanhe a trajetória de outras pessoas também, o que é muito legal. Então tem gente com quem eu estudei, depois a gente foi para o colégio, pessoas que foram para escolas diferentes, a gente perdeu o contato durante um tempo, aí cada um fez uma opção, uma faculdade. Um dia a gente se reencontra, tem uma noção, né, dos caminhos que cada um tomou, mas muitas pessoas estão por aqui, né, constituíram família, têm filhos. Aqui por Tremembé mesmo. E hoje meus filhos brincam com os filhos dos meus amigos, isso é muito legal. Sim. Então isso também já remete um pouquinho da sua adolescência aqui na cidade. Me diz uma coisa, quando você era adolescente, ou até mesmo quando você era criança, o que você mais gostava de fazer aqui em Tremembé? Brincar na praça, né? Na Praça Geraldo Costa ou na praça? Na Praça da Igreja. Na Praça da Igreja sempre, comer pipoca na Praça da Igreja. Essa rotina... A gente teve muita liberdade para brincar na rua, né? A Praça Geraldo Costa, que na época não tinha esse nome também, que era a Praça Paulo de Fronten? Exatamente. Eu me lembro da época da adolescência de duas coisas básicas, assim. Uma, eu me lembro de uma pista de Ralph, uma pista que os meninos andavam de skate, e isso me mata de saudade de um grande amigo que eu tive, que estudou comigo no SESI, nesse período de toda a vida, porque a gente estudou do pré até a 8ª série, que é o André Cruz. Sim. Ele era um dos skatistas daquela pista.
E, nossa, a oportunidade de homenagear meu amigo falando dele. E outra coisa que eu me lembro dessa época de adolescência era que o pessoal gostava muito de jogar vôlei. Então montavam atrás da estação, ali não tá, porque hoje em dia tem um calçamento ali, né? Sim. Não tinha isso, era chão batido e areia. Então, eu não sei se colocaram mais areia ali, ou se enfim, não sei te dizer. Mas eu me lembro da rede ali e a gente sentado naquela plataforma do lado da estação, assistindo os garotos jogando vôlei. Eram as duas coisas que eu me lembro desse período de adolescência. Deixa eu perguntar, esse Ralph que você está falando é o que existe até hoje ou não? Era não, um que eles construíram um Ralph de madeira. Era meio que improvisado, então. Era, mas foi uma coisa bem feita, sabe? E aí eles colocaram ali na lateral ali da estação e eles ficavam andando ali. Sim. Essa questão de esporte, eu me lembro muito, o pessoal andava muito de bicicleta, tinha essa questão do skate, que era bem forte, e eu me lembro do pessoal também jogando vôlei ali. Então essa questão de esporte era bem... Visível, né? Visível e uma coisa que todo mundo participava muito. Sim. E deixa eu perguntar uma coisa, Lígia. Antes da gente sair dessa questão do passado, a infância, de lembranças, tem alguma coisa que você se recorda aqui na cidade que não existe mais hoje, que você diga, nossa, isso aqui era muito interessante? Olha, às vezes eu brinco, essa semana eu tive a oportunidade de falar de um outro grande amigo que também não está mais entre a gente, que é o seu Laurindo. E a gente às vezes brinca que Tremembé é uma cidade de muita coisa que já não tem mais, né? Sim. Então, a cidade, na verdade, tem coisas que eu não vi, coisas que eu fiquei sabendo que existiam quando eu fui me interessar um pouco sobre a nossa cidade. Mas, assim, por exemplo, a gente já teve um cinema, né? Que não é do meu tempo, que eu não vi, mas é interessante você saber que foi uma coisa que já teve na cidade. Sim. Né? Então, assim, da minha infância, eu tenho recordação dessa questão, dessa liberdade que a gente tinha, que hoje eu tenho filhos pequenos, eles têm uma liberdade vigiada, assim. Eu vou deixando fazer certas coisas, mas talvez com um pouco mais de receio que os meus pais tinham quando eu era criança. Porque naquela época era muito mais... não tinha tanta violência, não tinha tantos perigos que hoje a sociedade apresenta, né, Lígia? Do ir brincar na rua, né? Então, mas assim, apesar de tudo isso, continuo achando um privilégio estar aqui, porque a gente está numa cidade que te dá uma condição de vida muito tranquila. Mas eu até acho, até comentando sobre isso, eu até acho que também não é só questão de violência, mas eu acho que a cada ano que passa, as gerações elas estão muito ligadas à tecnologia, então já não tem mais aquele tempo para brincar na rua, não tem mais aquele contato ali com o que nossos antepassados aí tiveram. Se você for pensar, a gente teve grandes mudanças nos últimos tempos e grandes mudanças assim muito bruscas. Você imaginar que se for dizer para minha filha que há pouco tempo atrás não existia celular, entendeu? É uma coisa que não vai entrar muito na cabeça dela. Como é que as pessoas se comunicavam, né? Sim. Se você já ouviu falar de ligar no fixo de alguém, entendeu? Ou de ir na casa da pessoa, de repente fazer uma visita. Então, assim, a gente está fisicamente muito distante, né? Eu não critico isso, porque eu acho que isso faz parte de uma essa é parte da vida. A vida é feita de transições e as coisas Houve um tempo que, a gente falou do celular, houve um tempo que tinha a história do bip. A gente estava falando esses dias que você ligava para a pessoa, né? E aí para uma operadora, e aí a operadora mandava uma mensagem. A gente pega o seu celular, manda mensagem e acabou, né? Sim. Mas eu me lembro, criança, minha irmã morava em São Paulo, a gente ligava para telefonista ligar. Então, foram muitas coisas que mudaram num curto espaço de tempo, né? Então as coisas estão muito diferentes. Sim, e vão mudar ainda muito mais, né, Lígia? Com certeza, a velocidade das coisas hoje em dia é muito grande. Sim. Lígia, agora que nós já falamos aí um pouquinho da sua infância, da sua adolescência, das suas lembranças, da onde surgiu aí, conta pra gente como é que foi que surgiu a oportunidade de se formar em Direito e hoje ser uma grande advogada. Como é que foi? Isso aí era uma coisa que você... Eu sempre pergunto isso para todos os entrevistados, é até clichê.
era uma coisa que você queria desde criança? Ou foi uma coisa que apareceu, você pegou e foi que foi? A minha avó me disse que, uma vez, me falou que eu falava que queria fazer o que você está fazendo hoje. Me lembrei disso agora. Jornalismo. Mas eu me lembrei disso agora porque eu comentei contigo que quando eu pensava em jornalismo era por causa porque eu sempre gostei muito de escrever. Mas eu me lembro que um dia minha avó me falou isso. Você disse que você queria fazer programa na televisão. Mas eu devo ter dito isso muito criança, porque eu não me lembro, adolescente, de ter essa vontade. Uhum. Na época de decidir sobre vestibular, eu tive 3 dúvidas. Psicologia, jornalismo e direito. Eram as 3 coisas que eu penso que assim, estavam aí na minha mente. O meu pai foi alguém que foi assim meio que influência decisiva para que eu fizesse uma opção. Então acabei optando por direito e talvez por ter um pouco mais de contato, era uma profissão que estava um pouco mais próxima do que eu, né, do meu cotidiano, e aí eu acabei fazendo essa opção. Sim. Mas quem sabe um dia uma segunda faculdade aí não tá fora de cogitação. Sim. Mas também, você estava comentando com a gente ali por trás das câmeras, teve também a questão da odontologia, é isso? Sim, pois porque assim, o meu pai, ele fez odontologia e veio para Tremembé, inclusive em virtude disso. Então, eu convivia com aquela dinâmica do consultório e tudo mais, e comecei a pensar na época do colégio em fazer um colégio técnico. E me matriculei, a gente saiu do SESI, todas as minhas amigas, a maior parte das minhas amigas vieram para o magistério fazer pro Manuel Cabral fazer magistério. E eu fui para Taubaté, que eu queria fazer prótese dentária. Mas quando eu fui fazer a minha inscrição, já tinha passado o período de inscrição. A diretora falou para o meu pai o seguinte, que eu poderia fazer a matrícula no colégio, que seria o colégio normal, né, que lá na escola era o propedêutico. E que eu poderia tentar uma transferência a partir do 2º bimestre, né, de um curso para o outro. Sim. Até mesmo porque geralmente tinha alguma desistência, porque o material do curso era caro e essa seria uma possibilidade. Então, só que no 2º bimestre eu já estava ambientada com a minha sala, já tinha feito a minha turma e estava levando em consideração essa questão de opções pelo vestibular, já tinha pensado no direito e achei que não fazia muito nexo. Por que eu ia fazer prótese dentária se eu ia fazer direito e não odontologia? Muito embora, hoje vou te dizer uma coisa, eu teria feito. A Lígia hoje teria feito. Porque o direito... São 5 anos de faculdade, depois tem o período do exame da ordem, aí ser aprovado no exame, aí se inscrever, receber. Então, de uma coisa a outra, não faria nem um pouco mal poder ter a opção de segunda profissão, né? Então, assim, eu acho que não teria sido perdido. Sim. Até mesmo porque, no colégio que eu fiz, como eu te disse, eu fui fazer o colégio normal, mas o que era o propedêutico. Mas tinha patologia, elétrica, mecânica. Hoje em dia eu conheço juiz, advogados, pessoas que estão em outras profissões e que estavam no meu colégio, fazendo mecânica, fazendo prótese, fazendo patologia. Então mudou totalmente diferente. Então, exatamente. Então, assim, essa formação do colégio não ia me impedir de tomar o rumo que eu tomei. Sim. Mas, enfim, a vida vai dando uns indicativos aí e a gente vai indo. Lígia, agora que você citou aí o seu pai, o Dr. Frazão, vamos contar um pouquinho sobre ele aí para a galera, né? Que muitas pessoas acho que os mais antigos conhecem ele, mas, por exemplo, a minha geração acho que ainda não conhece tanto o Dr. Frazão. Eu conheço por sempre estar aí procurando mais sobre, e conheço pouco também. Mas, pelo que você nos falou, ele foi formado em odontologia, direito e educação física. Então, ele teve 3 formações. Foram 3 formações. Então, ele então acabou inspirando você nas duas que você, que você quase seguiu na odontologia
E no direito, então? Eu precisava me inspirar na terceira, que era educação física, para de repente fazer uma atividade. Mas é verdade, meu pai ele fez odontologia no Rio de Janeiro e ele veio para o estado de São Paulo para participar de um projeto que existia naquela época, que era para inserir um dentista em cada unidade da rede escolar. Sim. Então, ele veio do Rio para Piquete, lá trabalhou 2 anos e depois foi transferido para Tremembé. Ele veio em caráter meio que temporário na cabeça dele, porque assim, ficou. Ele tinha feito um concurso na Marinha, e tinha sido aprovado, teve lá uma posse, etc. Então ele ficou aguardando ser chamado. E como aquilo prescrevia, vamos dizer, em 2 anos, quando ele veio para Tremembé, ele veio com essa ideia, daqui a no máximo 2 anos estou de volta para o Rio. Sim. Acabou que nunca chamaram. E ele mesmo disse, meu pai recebeu o título de cidadão tremembense em 99, no discurso dele ele falou que dizem que quem bebe da água não volta mais, e ele acha que ele foi vítima dessa circunstância. Você se recorda qual o ano que ele veio para Tremembé? Meu pai veio para Tremembé em 58, 57, 58. Sim. Por aí. Esse ano. Então já não pegou tanto assim, até Ele costumava dizer que ele veio para cá, assim, ele pegou a rua do meio sem calçamento. Sim. E ele chegou em Tremembé no ano que estavam tirando os trilhos da estação. Sim. O meu avô, o pai dele, era funcionário da Central do Brasil. Então ele conheceu Tremembé através do trem. Sim. Meu avô já tinha passado por aqui de trem. O seu avô era da Central do Brasil lá no Rio? Lá no Rio. Sim. Então ele já havia passado por aqui, né, por conta do trem. E o meu pai, assim, coincidentemente, embora a gente não acredite muito em coincidências na família, mas coincidentemente ele acabou vindo para cá também depois pelo aquele projeto. E foi por conta desse projeto do Estado. E assistiu a retirada dos trilhos. Sim, né? Ele não foi um dos que guardou um pedacinho? Não guardou. Ah, que pena. Pois é. Nós temos alguns cidadãos que guardaram, né, um pedacinho da estrada, então seria uma grande relíquia, né, se tivesse guardado um pedacinho aí da estrada de ferro. É verdade, você perguntou sobre as faculdades, ele fez odonto lá no Rio, veio para cá, né, em função da profissão. Aqui em Taubaté, ele foi estudante da 3ª turma do Direito, que na época não era a Universidade de Taubaté ainda, era a Faculdade de Direito. Sim. Aí ele fez a 3ª turma e quando estava fazendo 60 anos, ele se formou em Educação Física. Sim. Foi a última faculdade que ele fez. Ele literalmente não parou, né? Ele continuou exercendo e ainda continua estudando mais, né? Olha, eu vou te dizer que assim, eu tenho nele o exemplo da minha vida. Porque meu pai era alguém que ele não tinha limite, assim, idade não era um fator limitador, entendeu? Meu pai, eu me lembro, eu saí da faculdade, eu me lembro das vezes falar com ele, pai, vamos fazer um curso de tal coisa? Poxa, o cara já tinha mais de 70 anos, né? Sim. Vamos, entendeu? Ele estava sempre disposto, a fazer algo. Com a ideia de conhecimento nunca é demais, né, Lígia? Sim, não ocupa espaço, né? A cultura não ocupa espaço. Então, assim, quanto mais você puder melhor. Estudar, melhor, com certeza. Então, já falamos um pouquinho do Dr. Frazão, inclusive, eu acho que você, como agora também escritora, né, deveria também escrever um livro sobre o seu pai, foi o que eu estava comentando com a Lígia aqui antes da nossa entrevista. Eu acho que seria muito legal se pudéssemos escrever sobre as nossas personalidades, né, de Tremembé. Então, o seu pai também entraria porque ele era muito conhecido. Uma cidade começa assim, a gente tem algumas personalidades e alguns personagens que fazem parte do nosso cotidiano. Eu acho isso bem legal de ser abordado. Sim, é bem interessante. Até pode usar, eu falei para a Lígia, pode até pensar em um projeto novo aí com essa... Quem sabe a gente faz uma parceria. Sim. Como a gente já está entrando nesse assunto, nós sabemos aí que também tem aí, você também tem um hobby aí, a história, ser historiadora, aqui de nossa cidade. Da onde que, eu acho que eu poderia perguntar quem que foi assim a pessoa que influenciou, que te inspirou a procurar sobre a história,
a ir atrás dos fatos e também depois vir a ocasionar a escrever o livro. Quem foi assim? Teve algum muso, algum deus inspirador? Ó, deixa eu fazer uma confissão aqui. Eu acho muito engraçado ouvir esse título, historiadora, porque eu acho muito isso, entendeu? Sim. Eu não acho tudo isso de mim mesma. Eu sou uma grande curiosa, na verdade. Sim. E atividade cultural, escrever, produzir, enfim, outros eventos nessa linha, sempre foi uma coisa que me interessou muito, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E, enfim, eu na época do primeiro livro, eu estava em conjunto aí com um professor meu, o professor Hamilton. Ele estava na intenção de fazer tínhamos a intenção de fazer um projeto na cidade para contar a história da cidade. Então vamos fazer uma produção. A gente ia acabar de encerrar a produção da Paixão de Cristo, em que ele estava fazendo a direção, e aí ele me sugeriu: o que você acha de dar uma pesquisada sobre a história da cidade? E aí a gente podia montar uma peça para contar a história da cidade, ou no aniversário da cidade, ou na época de agosto. A grande verdade é que essa produção nunca aconteceu. Ficou engavetada. Ficou engavetada. Mas, para que essa produção acontecesse, precisou haver uma pesquisa, né? E à medida que a gente foi fazendo essa pesquisa, eu comecei a escrever sobre isso. Um belo dia a gente viu o material que a gente tinha e falei assim: por que não publicar? Uma das fontes que a gente foi atrás foi o primeiro registro, né, o primeiro livro que existia de Tremembé, que foi um livro escrito pelo Vitorino de Carvalho, que foi o nosso primeiro prefeito. Sim. Só que esse livro foi escrito, pelo que a gente viu, lá no começo de 1900. E ele foi publicado depois da morte do autor, na década de 50, mais ou menos, pelo filho dele. Então, ao ler o livro, você via que ele fazia referências do começo do século, né? E eu achei aquilo interessante. Eu falei: poxa vida, a gente estava em 2000 para 2001. Eu falei: poxa, seria bem interessante fazer essa publicação marcando essa virada do outro século, né? Então eu fiz questão de, naquele material, quando a gente resolveu que ia fazer uma publicação, eu fiz questão de colocar o que estava acontecendo exatamente naquele momento. Sim. Então eu coloquei ali quem era o prefeito daquele ano, quem foi o vereador mais votado, qual era a composição da Câmara Municipal daquele ano. Então, assim, foi bem intencional isso, para que a gente tivesse esse registro do que era... Aos mesmos moldes que o Vitorino escreveu. Que a gente tivesse esse registro, sabe, do que era, como era Tremembé. Porque assim, agora a gente está próximo, isso tem um pouco mais de uma década, mas daqui a mais umas 4 ou 5 décadas, essa referência de como é que era isso tudo há 50 anos atrás, pode ser uma referência bacana. E esse livro do primeiro prefeito, ele ainda pode ser encontrado, Lígia, ou não? É muito raro? É muito raro. Eu confesso que o que eu tinha, eu emprestei, não sei para quem, não me devolveram, óbvio que livro é um negócio que você emprestou, já era. Sim. Então, eu sei porque eu tinha na minha casa, e o meu pai disse que ele ganhou no ano que ele chegou aqui. Sim. E então, assim, eu acho que só pessoas que colecionam coisas na cidade, ou coisas assim, que pode então, ter. Acho que só o Laurindo tinha. Com certeza, com o seu Laurindo a gente conseguiria. Mas eu não tenho, eu gostaria muito. Seria interessante. Aliás, vou fazer um apelo, se alguém lembra. Se alguém tiver aí, por favor, nos empreste. Eu emprestei esse livro, mas eu não me lembro para quem eu emprestei. Eu acho até que eu emprestei para que a pessoa fizesse cópia, porque a gente não tem outro. Então tinha esse aí, a intenção, né, quando a gente resolveu transformar aquela pesquisa em livro, foi isso, vamos fazer um livro, né, para deixar esse registro, porque a gente tem fontes escassas na cidade, mas eu tive esse critério de colocar aquilo que estava acontecendo naquele ano, né, de uma forma bem proposital. E aí, então, rapidamente, Lígia, se alguém tiver esse livro aí, entre em contato para a gente tirar um xerox, sei lá, para a gente conversar. Mas eu queria saber, esse aqui que a gente trouxe, que você trouxe o banner aqui, Tremembé, 300 anos de história,
foi o primeiro ou não? O outro que é o mais infanto-juvenil? Esse é o infantil. Que é o, esse é o primeiro ou não? Qual que é? Não, o primeiro é esse aqui. Ele é resultado da publicação dessa pesquisa que eu te falei, que tinha como objetivo fazer a peça de teatro que a gente acabou nunca fazendo. E me convidaram naquela época, nesse período de aniversário da cidade, como tinha acabado de acontecer o lançamento, me convidaram para falar em duas escolas especificamente. Eu fui no Manuel Cabral falar com o último ano de magistério, extremamente nervosa, porque, enfim, era a primeira experiência de ir falar com as pessoas, etc. E tal. E aí, eram pessoas saindo do colégio, mas tinham pessoas mais velhas que eu, inclusive, então eu fui bem constrangida. Foi ótimo, tocou um celular na hora, a pessoa não atendeu, aí tocou de novo, e de repente começou todo mundo a dar risada, aquilo descontraiu. Aí você pôde continuar? Eu pude continuar com mais tranquilidade. Na mesma semana, eu fui numa escola de educação infantil. Levei exatamente o mesmo material que eu tinha levado desse livro, que eram algumas fotos que eu usei no livro, e contei a história para as crianças. Eu vou te dizer que as crianças participaram de um jeito, assim, tão mais próximo, que eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, eu acho que eu quero fazer isso, eu acho que eu quero falar com criança. E aí surgiu esse segundo. Esse aqui que é o infanto-juvenil. Que tem essa intenção, que aliás, depois que eu fiz sempre que eu penso em escrever, o público que eu penso em atingir é sempre infantil. Sim. Porque eu acredito na mudança a partir da criança, né? Então, sim, a criança é pura, né? Já não tem nada na cabeça. Então eu gosto dessa possibilidade de estar falando com eles. E me lembro de uma experiência da adolescência, começou me perguntando da adolescência. A gente foi numa excursão de escola para Ouro Preto e a pessoa que era o nosso guia turístico tinha 9 anos de idade. Uma criança. Era uma criança que parava na frente da igreja e falava, essa igreja foi construída não sei quando. E contava pra gente a história da cidade dela. Eu falei assim, poxa, que fantástico seria estar numa cidade que é uma instância turística. Se as crianças dessa cidade pudessem conhecer a nossa história e falar dela com propriedade. Inclusive até um livro para colorir também, né? Sim, ele é todo ilustrado, as crianças podem literalmente colorir a história. Ficar bem à vontade com a história do Tremembé, né? Sim. E esse aqui azulzinho é o primeiro, né? Esse azulzinho aqui é o primeiro. Esse é o primeiro, depois a gente fez uma reedição. Quantas reedições tiveram? Eu publiquei o infantil, esse aqui foi uma única vez, que foi em 2001. Depois a gente fez mais 3 edições, essa aí foi a primeira. A gente fez uma segunda, que foi quase toda, na verdade foi uma compra, digamos assim, que foi feita, então a gente publicou para essa venda. Depois eu fiz a terceira edição. São 3 edições. São 3 edições. Então o primeiro é o azulzinho, o segundo... Ele era da mesma cor. Da mesma cor? E o terceiro que a gente mudou, na verdade eu fiz pequenas alterações nesse terceiro, algumas atualizações. Acrescentou algumas coisas, né? Exatamente. Sim. E aí a gente fez a terceira edição. Sim. E aí também a senhora tem a produção, você participou de um outro livro também. Sim, várias pessoas me ajudaram na pesquisa para esse aqui. Mas 2 pessoas, assim, merecem destaque. Uma foi o senhor Laurindo, que, enfim, fotos, informações e tudo que eu precisei, ele era a nossa principal fonte de informação, né? E a outra foi a professora Mitz, que foi uma professora do Manuel Cabral, que era amiga do meu pai, da época que meu pai foi dentista no Manuel Cabral. Ela, pra você ter uma ideia, ela levou para mim cópia, que ela pegou no museu em Taubaté, o que ela tinha, do inventário do Manuel da Costa Cabral. Então ali tinham dados a respeito do Manuel da Costa Cabral que a gente não tinha. E uma vez ela adoeceu, eu fui visitar a professora Mitz com meu pai e ela me mostrou um caderno com os textos dela sobre a cidade. Eu não resisti, eu tive que produzir aquilo. Então a gente fez uma publicação quando o Tremembé estava fazendo 106 anos. Então a gente fez uma publicação que foi essa daqui, que são os textos dela. São textos extremamente poéticos. Mas isso aqui, ela foi em vida ainda ou não? Sim. Mesmo doente, quando eu vi o material, eu falei para ela, a senhora me autoriza
Sim. Aí ela ficou feliz de ver, né, a publicação dela. E aí a gente fez, presenteou as pessoas naquele ano. E você tem ainda guardado esse inventário do Manuel Cabral? Eu tenho em algum lugar, porque eu sou uma Também é pessoa bastante interessante, né, que Lígia? guarda umas coisas nesse sentido. Sim, é bastante Então, interessante. É bem legal ter. Então são 3, né? São o Tremembé, 200 anos de história, o Tremembé de outrora, que é esse que você republicou, da professora Mirtz, e o Infanto Juvenil, que inclusive esse Infanto Juvenil, que até estou me recordando agora, quando eu fui no Caldeirão do Hulk, eu comentei com a Lígia que eu ia, aí ela disse, Léo, você não leva um livro, uma edição, um desses para ele? E aí a Lígia autografou, eu entreguei um para o Luciano Huck. Então o Luciano Huck tem a história de Tremembé lá com ele, desse livro. Mas e você pensa, por exemplo, esse que você não teve outras, só foi uma publicação, você não pensa em republicar? Ou para que essa nova geração aí tenha acesso também? Na verdade eu gostaria muito, porque como eu te disse, esse aqui teve uma intenção muito direcionada, que era de marcar o que estava acontecendo naquele momento. Embora esse objetivo tenha sido atingido, isso desatualiza o material. Sim. Porque quantos anos já se passaram? Então, eu tenho vontade de uma reedição, inclusive para corrigir as imperfeições, porque é a primeira publicação que eu fiz, então assim, tem uma série de coisas que se eu fosse fazer hoje eu faria diferente. Então, eu gostaria de republicar, de fazer uma reedição, enfim. E Lígia, assim, a gente sabe que é difícil e ainda bem que você fez esse livro em 2001, que eu acho que ainda bem que vocês fizeram essa pesquisa, porque eu acho que se você não tivesse feito essa pesquisa, muita coisa teria se perdido. Se você fosse fazer hoje, sem ter isso, eu acho que muita coisa teria se perdido. A gente sabe que, infelizmente, a nossa cidade ela não dá muito valor em preservar a história, né? Mas você acredita que seja possível? Deve ser muito difícil, mas você acredita que seja possível unir esse seu livro, esse da professora Maria Mirtz, esses outros 2 que são mais por conta do Infanto Juvenil, e até mesmo o livro que o primeiro prefeito escreveu, o senhor Vitorino de Carvalho, você acredita que unindo os 3 a gente poderia ter uma história, vamos dizer assim, que unindo os 3 numa enciclopédia sobre Tremembé, bem assim. É claro que a gente não vai conseguir perfeitamente todos os fatos, mas eu acho que trabalhando aí com memórias das pessoas que vivem ali, você acha que daria para construir uma enciclopédia assim, bem legal sobre Tremembé? Com certeza, com certeza. Sabe o que eu gostaria muito? Que isso... Eu gostaria muito de ver a nossa história sendo escrita pela nossa gente. Sim. Você sabe disso, eu já estive na sua escola uma vez incentivando as pessoas a escreverem. Sim. Porque eu acho que isso, mostrar que isso é possível, né? Se tornar um autor, a gente naquela experiência levou os alunos para a praça pública para autografarem a produção que estavam fazendo. Então, eu acredito que a gente... porque cada um tem um pouquinho, quando a gente falou dos personagens da história, às vezes é o seu avô, a sua avó, a sua tia, alguém que vai dar aquela referência. Sim. Então, se as pessoas pudessem participar disso, escrever a nossa história, a gente ia ter uma material muito interessante. Inclusive, eu estava comentando com você sobre as personalidades, e eu estava comentando com a minha avó, inclusive um beijo para minha avó Francisca. Ela não quis gravar com a gente, ela tem vergonha. Mas ela contou que o meu bisavô, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi criado na Fazenda Maricela. Ah, sim. E ela disse assim que, mas ele não chamava os trapistas de trapistas, ele chamava os trapistas de padres, né? Ele não considerava como trapistas. Mas minha avó, ela trabalhou muito tempo na Fazenda Canegai e tudo mais, e aí eu vejo que se a gente for buscar a fundo nas memórias das pessoas, eu acho que tem bastante coisa a ser contada. Inclusive, até a hora que ela começou a falar, eu comecei a digitar no meu celular, comecei a escrever, eu não posso perder isso aqui. Ela não queria deixar eu gravar, senão eu vou escrever. Mas até ela começou a contar das lendas que tinha no Canegai, aquela época de saci, de lobisomem. Então são coisas bem interessantes, que são coisas que são próximas a nós. Essa lenda, esse folclore é bem próximo a nós, que somos do interior, que eu achei muito interessante. Eu acho isso de uma riqueza enorme. E
é um valor cultural, é um resgate que você faz à medida que você senta com um avô, com uma avó, com alguém que tem esse contato, que tem essa experiência, que tem uma história para contar. Por isso que eu falei, eu acho que se a gente tivesse de repente um incentivo, uma possibilidade nesse sentido, de fazer com que essa geração de agora possa pesquisar isso, com os seus antepassados e trazer isso para um grande material, a gente tem algo. E eu vejo que tem que ser rápido, porque infelizmente a gente sabe que as pessoas não são para sempre, né? Não vivem, não são eternas. Então, inclusive até minha avó que faleceu agora há pouco tempo, ela contava muito de história que o meu avô, ele trabalhava, acho que já cheguei a comentar, o meu avô, o Valdemar, ele trabalhava na Record. E quando ele casou aqui na Basílica, foi filmado o casamento. Parece que quando foram ligar, a minha avó que sabia contar direito, mas disse que foram ligar os holofotes, aí queimou não sei o que da igreja, porque naquela época muito antiga, então acho que a minha avó, acredito que ela contava, não sei se é isso mesmo, mas ela contou que foi o primeiro casamento filmado aqui em Tremembé. E não sei onde estava a filmagem, já não sei mais, porque só a minha avó poderia dizer. Mas ela contava que a primeira televisão, uma das primeiras, quer dizer, também foi meu avô que chegou a trazer, porque nós sabemos que o seu Irineu teve aqui, contou que também teve um doutor que trouxe. Então as primeiras televisões que vieram em Tremembé, uma delas foi o meu avô que trouxe. Então ela também tinha bastante história, não pena ela ter falecido, eu não ter nem gravado nada com ela, mas eu tenho na recordação algumas coisas, né? A mãe dela, por exemplo, tinha um bar, que inclusive é lá perto do pronto atendimento, não sei se você sabe aquele semáforo que tem, né? Bem na esquina lá era o bar da família, então tem umas fotos, mas seria muito legal se tivesse mesmo, mas eu acho que é possível, mas também tem que ser feito rápido, né? Tem que ser feito mais rápido para que não se percam mais coisas. Vamos começar, infelizmente já se perdeu muito, mas vamos, né, tentar resgatar o máximo que nós... Sabe o que eu acho importante as pessoas terem noção? A gente precisa ter raiz, precisa saber de onde veio, né? Precisa ter essa referência. Como que você vai amar um lugar que você não conhece? Exatamente, isso dá significado. Você não permitiria que uma série de coisas acontecessem se você soubesse o valor dos locais, das construções. Só que para você tomar posse disso, você tem que ter conhecimento. Né? Então, numa cidade como a nossa, que tem essa característica, que tem um título de distância turística, é imprescindível que as pessoas efetivamente saibam o que se passou aqui, né? Qual é a nossa história, quais são essas referências, para que possam valorizar, para que possam preservar. Sim. Por isso que eu ainda acredito, eu ainda invisto nas crianças quando eu penso nisso. Porque eu acredito que se as crianças tiverem essa orientação, né? Elas vão poder crescer brigando por isso. Sim. Sabe? E amando o Tremembé, né, Lígia? Sim, sim. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Lígia aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade. E aí, ó, os livros aí, esses livros quase debutantes, né? Com 14 anos, quase debutantes, ano que vem eles vão fazer festa de 15 anos, debutantes. Mas, Lígia, primeiramente, parabéns aí, né, por esses grandes feitos, né, pela nossa cidade. E é o que eu digo, vamos investir nisso. Até vamos fechar parcerias, sempre parceiros da Lígia aqui, tanto do Overnight Show como minha parceirona aqui, como minha amiga. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui, por ter trazido um pouquinho da sua história, trazido um pouquinho dos livros. A Lígia, ela teve na sessão da Câmara homenageando o Sr. Laurindo, como vocês puderam ver no Drops, Overnight Show. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, Lígia, fique à vontade de deixar uma mensagem para o povo tremembéense que nos assiste. Eu gostaria de agradecer o seu convite. Aliás, foi o segundo convite dessa semana que me deixou muito feliz. O primeiro foi dito da Câmara na sessão de comemoração dos 119 anos para homenagear o Sr. Laurindo, que foi uma figura imprescindível para que esse primeiro trabalho acontecesse. Sim. E eu vou te dizer, era uma pessoa, toda vez que me encontrava na rua, ele me perguntava: e aí, o que você vai escrever agora? E aí, quando você me perguntou sobre uma possível reedição, eu falei: olha, isso era coisa do Sr. Laurindo. Ele me cutucava toda vez que a gente se encontrava: e aí, o que você vai fazer agora? Então, quem sabe depois do seu cutucão, né? A gente... Isso porque eu e o Laurindo não combinamos. Pois é, mas quem sabe? Vamos ver. O ano que vem é o ano do livro debutado, quem
sabe uma edição comemorativa Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu fico muito feliz de você empenhado em falar da nossa cidade e trazer um pouco da nossa história para que as pessoas conheçam mais um pouco. Sim. O Overnight Show está sempre de portas abertas para você, então fique sempre à vontade, sempre que quiser vir aqui trazer um projeto, falar alguma coisa, sempre terá espaço. Inclusive não só a Lígia, todos vocês que nos assistem quiseram espaço para o Overnight Show, o programa é da cidade, o programa é de vocês, então vocês sintam-se à vontade a vir aqui para poder gravar com a gente, pode. Mas enfim, Lígia, muito obrigado. Agora eu estava falando, né, agora da sessão. Nós tivemos lá na sessão e nós gravamos o nosso segundo Drops do Overnight Show. Deixa eu explicar melhor para vocês. Drops do Overnight Show nada mais são que pequenos vídeos informando aí a população tremembense sobre o que está acontecendo. Então vão ser pequenos vídeos informativos. Nós gravamos, inclusive, a Lígia lá na sessão solene. Vocês, quem quiser acompanhar pode procurar aí na página do Léo Leme, na minha página, nas minhas redes sociais, que você pode encontrar. E agora, como a gente não pôde gravar o Drops número 3, que seria no dia do aniversário do Tremembé à noite, né, que a gente ia cumprir o Natal Iluminado, mas a gente não pôde, agora a gente vai dar uma olhadinha como que foi o acendimento aí das luzes do Natal Iluminado. Vamos dar uma olhada? Foi realmente muito mágico esse momento em que a Famutri esteve fazendo esse espetáculo, ajudando aí no acendimento das luzinhas do Natal Iluminado. As pessoas que estavam presentes vibraram na hora da música, vibraram na hora que acenderam as luzinhas e relataram como um momento aí, uma emoção que chegou a arrepiar a galera. Bom, o Natal Iluminado segue aí até dezembro, então você que quiser vir aqui visitar a nossa cidade para ver aí como é que estão as luzinhas, são mais de 90 mil lâmpadazinhas no Natal. Venha que nossa Tremembé estará de braços abertos para te receber. Bom, galera, agora eu queria falar para vocês sobre o bingo beneficente do Fundo Social aqui de Tremembé, que vai acontecer no dia 5 de dezembro. Então, vai ser na Praça Geraldo Costa, ok? Um super bingão, acho que um dos maiores aqui da nossa cidade. E o pessoal do Overnight Show, nós aqui, estamos ajudando nessa divulgação. Bom, os 3 prêmios principais são uma bicicleta, um micro-ondas e uma moto. As cartelas principais, que no caso são 3 cartelas em uma, custam R$15. Então, R$15 para você concorrer a esses 3 prêmios. Então, se quiserem, eu, Léo Lemes, estou vendendo, é só entrar em contato comigo ou com o pessoal do Fundo Social. Bom, galera, esse foi o nosso programa de hoje, encerrando aí as edições comemorativas do aniversário de Tremembé, encerrando com chave de ouro aqui com a Lígia e contando um pouquinho mais sobre os seus livros. E agora eu me despeço de vocês, muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo Overnight Show.